porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia. Na sequência da nossa série de exposições, nós leremos Atos capítulo 25, a partir do verso 13. Leremos não todos os versículos, porque nossa exposição se estenderá, com a permissão de Deus, até o capítulo 26, o último versículo, o 32. Mas eu quero ler do 25, 13 e até o 22, apenas como introdução. Porém, para você que está anotando, a exposição é de Atos 25, 13 a 26, 32. E à medida em que nós vamos expondo a palavra do Senhor, nós vamos lendo os demais versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E, levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Amém. Meus irmãos, a Escritura nos mostra como, em decorrência da queda de Adão, a humanidade se desencaminhou. Esse caminho que levou os homens à loucura e à negação da realidade. Esse é um caminho que Paulo traça como uma trajetória descendente em Romanos 1, de 18 a 32, se você quiser abrir para conferir. Ali ele fala da ira de Deus que se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que tentam sufocar a verdade pela injustiça. E os degraus nessa escada para o abismo são apresentados de maneira precisa nesses versículos que eu indiquei. Tendo conhecimento de Deus, diz Paulo, pelo testemunho do Criador nas obras da criação, os homens rejeitaram voluntariamente esse conhecimento, deixando de glorificar a Deus como Criador e deixando de dar-lhe graças pelo seu cuidado providente. E ao rejeitarem esse conhecimento de Deus, prossegue Paulo no mesmo texto, eles perderam o referencial da verdade. Perdendo o referencial da verdade, eles se distanciaram da realidade. E alienados dessa realidade, eles abdicaram da verdadeira sabedoria. Por isso, como diz o verso 21 desse texto de Romanos 1, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. No entanto, mesmo assim, ignorantes, cegos em seu orgulho, ao mesmo tempo em que se presumem por sábios, eles se tornaram, na verdade, loucos, diz o verso 21. E assim, entregues à sua própria insensatez, eles inverteram todos os valores da lei de Deus e da ordem das coisas criadas. Primeiro, o verso 23 nos diz que eles trocam a glória de Deus e da ordem dessas coisas, eles trocam a glória do Deus incorruptível por imagem semelhante
semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis, como objeto de sua devoção. Em segundo lugar, eles trocaram, além da glória de Deus, a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, ou seja, trocaram a verdadeira adoração pela idolatria, conforme o verso 25. E terceiro, eles trocaram também os padrões naturais da sua sexualidade, uma das mais intensas e fortes e palpáveis expressões da identidade humana, abandonando o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, tanto os machos quanto as fêmeas, diz Paulo nos versos 26 e 27. E esse processo de decadência moral e espiritual, meus irmãos, ele veio tanto por consequência natural e procurada, que acabamos de testemunhar, como também por sentença de Deus, que em sua ira, primeiro os entregou à imundícia pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Paulo diz isso no verso 24. Depois Deus os entregou a paixões vergonhosas, verso 26. E por fim, o justo juiz os entregou a um modo de pensar, a toda uma mentalidade reprovável, para praticarem coisas que não convêm, diz o verso 28. Esse verbo entregar, repetido 3 vezes no texto, ele é um verbo judicial, forense, é o juiz entregando o réu, e ele entrega o homem à dureza do seu próprio coração, levando-o a uma total anarquia moral que, em sua loucura, eles têm por vida virtuosa, não apenas praticando as coisas pelas quais eles são passíveis de morte, mas também aprovando os que as praticam. É assim que termina Paulo no verso 32. Essa é a decadência humana. E essa ignorância espiritual humana, produzida pela queda dos nossos primeiros pais, é que leva os homens a ignorarem o seu estado de depravação, tendo-se por sábios. Isso porque, tendo os seus olhos cegados pelo Deus deste século, e pela dureza do seu próprio coração, os homens, agora longe de Deus, buscam sabedoria, mas jamais conseguem, por essa sabedoria que eles constroem, conhecer a Deus. Pois o próprio Deus tornou louca a sabedoria do mundo, e ele fez isso especialmente quando ele se fez carne e venceu os poderosos por meio da fraqueza e da cruz. É por isso que o Evangelho é loucura para os que se perdem, como observamos em nossa leitura. Paulo nos instrui na leitura que nós tivemos na liturgia, na parte que antecedeu a celebração da glória do rei, em 1 Coríntios 18 a 25, Paulo mostra como Deus torna louca essa sabedoria perdida do homem. E eu passo a ler mais uma vez. Diz assim, 1 Coríntios 1, de 18 a 25, certamente a palavra da cruz, que é o Evangelho, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio, desafia Paulo? Onde está o escriba? Onde o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Observe o jogo de palavras de Paulo entre sabedoria e loucura. Porque os judeus, prossegue ele, pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, isto é, chamados eficazmente, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus, um Deus que se faz homem, que se faz carne, é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus, Deus encarnado crucificado, é mais forte do que a força humana. Em nosso texto, o que exatamente vemos, meus irmãos, é essa inversão e ironia divina, pela qual ele confunde os sábios e poderosos.
Porque na nossa história, aos olhos humanos, Paulo está preso e sob julgamento. Mas aos olhos de Deus, o apóstolo dos gentios é a testemunha pela qual os poderosos deste mundo são julgados através do evangelho que ele prega. Pois, como advertiu Jesus em João 3, 18, 19, quem nele, em Jesus, crê, não é julgado. O que não crê, no entanto, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras eram más. Aqui, meus irmãos, Festo, Herodes, Agripa, sua esposa, a sua irmã Berenice, bem como todos os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, que são citados em nosso texto, estão sendo julgados pelo Evangelho por meio daquele que eles tinham por réu. Essa é a ironia de Deus. E mostra claramente na estrutura da narrativa como Deus torna louca a sabedoria do mundo. E como Deus envergonha os fortes por meio dos fracos. Porque ao constatar a sua inocência e ao mesmo tempo rejeitarem a mensagem da cruz pregada por Paulo, esses homens, esses governantes se condenam a si mesmos. Quem sabe alguns deles mais tarde tenham se convertido, mas não sabemos. Sabemos que aqueles que falam, embora manifestem interesse em ouvir, tomam as palavras acerca de Cristo por loucura, uma característica daqueles que se perdem. O apóstolo Paulo, como nós temos visto, ele se encontra preso já há algum tempo, quando chegamos ao episódio de Atos 25 e 26. Teriam se passado aproximadamente 2 anos. Tudo começou, para aqueles que estão acompanhando, no capítulo 24, quando ele foi levado diante de Félix, o governador romano da Judéia. Ali os líderes judeus apresentaram acusações contra Paulo, alegando que ele era um perturbador da ordem, alguém que incitava sedições e revoltas e ainda profanava o templo de Jerusalém. Paulo, por sua vez, nós vimos que ele se defendeu, afirmando que não havia cometido crime algum, mas que sua verdadeira culpa estava em crer na ressurreição dos mortos, esperança que também fazia parte da confissão israelita, especialmente na versão e na teologia dos fariseus. Félix, porém, não tomou uma decisão justa. Ele resolve manter Paulo preso por 2 anos, não por amor à justiça, mas por conveniência política e por interesse econômico. O texto mostra que Félix queria agradar os judeus e ele estava para ser substituído. Então ele, vamos dizer assim, passa a batata quente para o próximo governador. E assim ele mantém o favor dos judeus, pois ele continuaria de alguma maneira em outro posto. Mas também ele queria receber dinheiro de Paulo. Está no capítulo 24, 26, versos 26 e 27. Ele queria receber um suborno de Paulo. E assim ele mantém encarcerado. E Paulo experimenta a injustiça do sistema humano, mas permanece fiel ao seu Senhor, aguardando a oportunidade de testemunhar. E nós vimos que após a substituição de Félix por Festo, Paulo novamente é chamado a julgamento. E os judeus persistentes em sua oposição pediram que ele fosse transferido para Jerusalém, planejando, na verdade, uma emboscada para matá-lo no caminho. Isso está em Atos 25, verso 3. Festo, entretanto, mantém Paulo preso e mantém o processo em Cesareia, onde Paulo, mais uma vez, vai se defender ou se defendeu das acusações, sem que se provasse qualquer culpa contra ele. E percebendo que não teria justiça naquele tribunal e exercendo o seu direito como cidadão romano, Paulo apelou a César, capítulo 25, verso 11. É nesse ponto que surge a visita do rei Agripa II e da sua irmã Berenice. Agripa II, meus irmãos, era bisneto de Herodes, o Grande, e era filho de Herodes Agripa I, aquele que mandou matar Tiago e prender Pedro em Jerusalém. E embora ele não tenha herdado o trono da Judéia, ele recebeu de Roma o governo de outros territórios adjacentes ali e autoridades sobre o templo, inclusive o poder de nomear sumos sacerdotes.
Ele tinha cerca de 30 anos quando ouviu a defesa de Paulo, e ele demonstrava conhecimento da lei e dos costumes judaicos, a ponto de admitir: por pouco me persuades a me fazer cristão. Ele seria o último rei da dinastia herodiana, vivendo até o fim do primeiro século e testemunhando a destruição de Jerusalém. E ao seu lado estava Berenice, sua irmã, que era neta de Herodes, o Grande, uma mulher que tinha grande influência política. Ela havia sido casada com seu tio, Herodes de Cálces, e após a morte dele, passou a viver novamente com o irmão Agripa, o que alimentou rumores de uma relação incestuosa entre os dois, que eles viviam juntos. Mais tarde teria tido um relacionamento com Tito, general romano que se tornaria o imperador, o mesmo que destruiria Jerusalém. Então veja que a gente poderosa, gente bem relacionada, se podemos assim dizer, de modo que tanto Agripa II como Berenice representam a continuidade e ao mesmo tempo a decadência da casa herodiana, marcada por ambição política e por alianças com o poder romano. Então é esse Agripa que está ali visitando, provavelmente numa visita política, ali em Cesareia, que era a capital da província romana. Então, ainda incerto sobre como apresentar o caso diante de César, Festo compartilha a situação com Agripa. E este, por sua vez, demonstra interesse em ouvir Paulo pessoalmente. Ele está ligado às coisas do templo. E esse encontro vai preparar, meus irmãos, o palco para um dos discursos mais notáveis de Paulo, no capítulo 26, onde o apóstolo, mesmo na condição de prisioneiro, dá testemunho ousado do evangelho diante de governadores, reis e uma plateia ilustre. Aqui diz que estavam reunidos no dia seguinte, no verso 23, com grande pompa, Agripa e Berenice, e quando eles entram, estão com eles oficiais superiores e homens eminentes da cidade, poderosos, e talvez poderíamos dizer sábios. Assim nós chegamos ao nosso texto. E nós vemos Paulo não apenas como um acusado diante das autoridades, mas como um embaixador do Evangelho, cumprindo o ministério, o chamado de anunciar a Cristo ressuscitado. É nesse cenário que sua pregação, chamada de loucura por Festo, de onde eu tomo a referência do título além de 1 Coríntios 1, de 18 a 26. A sua pregação é chamada de loucura por Festo, mas nessa mesma pregação considerada loucura, Paulo revela a sabedoria de Deus e expõe a insensatez da sabedoria humana representada pelos poderosos ali presentes. É nesse contexto que eu os convido então a refletir sobre a loucura da pregação, e os irmãos vão entendendo à medida que eu vou caminhando o porquê do título. Primeiro ponto da nossa exposição é o caso de Paulo nas mãos de Festo e Agripa. O caso de Paulo nas mãos de Festo e Agripa. Paulo agora, ele é ouvido, ele já tinha ouvido por Festo, mas agora ele é ouvido por mais uma autoridade. Lembre-se que ele já tinha passado pelo Sinédrio, que era o conselho de Jerusalém, que tinha também autoridade política ali, mais circunscrita a Jerusalém, mas tinha certa autonomia. Agora ele tinha sido ouvido pelo governador ali, agora de Cesareia, dois governadores, na verdade, Félix e depois Pórcio Festo, e agora ele é ouvido por Agripa. E eu quero, nesse primeiro ponto, o caso de Paulo nas mãos de Festo e Agripa, trazer algumas observações para o nosso aprendizado. O primeiro deles é que Festo, recém-chegado ao cargo, encontra-se diante de um dilema. Porque o apóstolo havia apelado para César, mas o governador não tem certeza sobre o que ele vai escrever no seu relatório a Roma. Por isso, ao receber a visita do rei Agripa e de sua irmã Berenice, ele expõe a situação. Quem sabe ele haveria de esclarecer, afinal, Herodes conhecia bem as tradições e costumes judaicos. E a narrativa, meus irmãos, nesse ponto, vai mostrar aqui claramente a perplexidade do mundo diante do Evangelho. O Evangelho é
é uma mensagem de tal natureza que ele, mesmo entre aqueles que de alguma maneira querem praticar a justiça, ele os deixa perplexos. Porque eles não têm, o homem natural não aceita as coisas espirituais, as coisas de Deus, porque eles são loucura. Porque elas se discernem espiritualmente. Então não dá para julgar o evangelho de Deus por parâmetros humanos e naturais. Por isso a narrativa está mostrando a perplexidade do mundo diante do evangelho. Veja, os judeus acusam Paulo de crimes sérios, mas quando Festo investiga, percebe que não se trata de delitos civis ou políticos, mas de questões ligadas à religião e, sobretudo, a um ponto central. Paulo afirma que Jesus, que morreu, está vivo. Veja que quando ele se refere a Jesus, Festo cita Jesus como um morto. Ele diz, olha, no verso 19, traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Eis o irônico contraste, você percebe? Enquanto os líderes judeus veem na pregação de Cristo ressurreto uma heresia, e Festo enxerga como superstição sem importância, Paulo está a proclamar a verdade da ressurreição como o coração do evangelho. Eis a loucura do mundo, meus irmãos. O que os sábios deste século tratam como irrelevante é, na realidade, a mensagem que decide a eternidade de todo homem. Porque a palavra de Deus diz, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, dentre os mortos serás salvo. Esta é a mensagem que salva. Esse é um irônico contraste, que expõe a sabedoria de Deus e a loucura do mundo. Num segundo momento, ou numa segunda cena, nós temos então os testemunhos de Paulo, de perseguidor a ministro e testemunha. O testemunho de Paulo, de perseguidor a ministro e testemunha. Capítulo 26, versos 1 a 23. Observe que quando eles se reúnem no dia seguinte, eles fazem daquilo meio que um circo também, né? É um momento para exibir autoridade, conhecimento, talvez fazer alguma aliança política. Então é por isso que está muita gente ali, porque eles estão reunidos certamente para tratar de vários outros assuntos. E essa é a oportunidade que Cristo está dando ao seu apóstolo, para que ele testemunhe aos grandes. Porque ele disse, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ele fala isso em Romanos capítulo 1. E ele agora estava diante de poderosos, de, por assim dizer, sábios, ou de nobre nascimento. Então Agripa, ele dá a palavra a Paulo, verso 23. Vindo Agripa e Berenice com grande pompa, diz que Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo, rei Agripa, aí ele aproveita para um discurso político, né? Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo. Observe, eu não tenho o que dizer contra ele, mas eu não tenho nada de positivo. Que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Então você vai ver que ele vai aqui, Festo, ele apresenta a Paulo a Agripa, e o discurso de Paulo segue com um fio muito claro. Ele vai tomar, Agripa lhe dá a palavra, verso 1 do capítulo 26, é permitido que uses a palavra em tua defesa. Observe, o alvo
é que Paulo se defenda. Ele vai se defender, sim. Mas esse não é o ponto central da sua mensagem. Ele vai aproveitar para dar testemunho. E pela terceira vez, nós temos o registro da conversão de Paulo em Atos. A primeira foi no capítulo 9, a segunda no capítulo 22, quando ele testemunha aos judeus, e a terceira agora no capítulo 26. Primeiro, ele lembra a sua vida anterior, versos 4 a 11. Ele começa dizendo: tenho-me por feliz, ó rei Agripa. Verso 2, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Ele chama a atenção a um ponto de contato. Isso é algo importante, aprendemos aqui um pouco sobre a evangelização. Na evangelização é bom procurarmos pontos de contato. Pórcio Festo é romano, é gentil. Mas Herodes Agripa, ele é meio misturado, é um idumeu da tribo de Edom misturado com judeu. E ele conhece os costumes judaicos. Então Paulo vai apontar esse ponto, essa parte, essa característica dele, para chamar a sua atenção. Aí ele começa então, lembrando sua vida anterior, como fariseu e perseguidor da igreja, sua vida antes de Cristo. Quanto à minha vida, desde a minha mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Ele evoca como testemunhas os judeus de Jerusalém. Paulo era um judeu famoso, você lembra? Ele era talvez o mais destacado rabino da sua época, quando perseguidor da igreja. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, e se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Paulo chama a atenção para as Escrituras, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou julgado pelos judeus, sou acusado pelos judeus. Aí ele começa então a sua mensagem sobre a ressurreição com uma pergunta retórica. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Por que ele está dizendo isso? Agripa conhecia, pelo menos teoricamente, o grande Deus de Israel. Nenhum judeu negaria que Deus ressuscite os mortos, que Deus possa ressuscitar. Os fariseus negavam a ressurreição como fato, mas eles não negavam o poder de Deus ressuscitar, e ele está arrazoando. Quem que crê no Deus de Israel e julga que seja incrível que ele ressuscite dos mortos? Eu pensava assim, na verdade, me parecia que muitas coisas deviam praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes. Encerrei, ele vai mostrar a sua crueldade. Eu era assim. Por que é importante? Porque ali está um milagre diante deles. Como que se explica a mudança? Ele diz, olha, eu encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles davam o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Ele torturava os cristãos, dizendo, blasfema contra esse impostor, chamado Jesus, o Nazareno. E diz que, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Eu era esse, todo mundo sabe. O Senhor pode verificar. Então, depois, em segundo lugar, no seu discurso, ele relata o seu encontro com Cristo ressuscitado na estrada de Damasco. Qual é o ponto? A ressurreição. Então ele diz que ele se encontra, ele diz que com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, veja, ao meio-dia o sol está a pino. Indo eu, caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente do que o sol ao meio-dia,
que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo, e caindo nós, todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava, e Paulo destaca, na língua bíblica, em língua hebraica. Os judeus da Palestina falavam aramaico, o hebraico era falado mais nas sinagogas. E Jesus lhe fala exatamente em língua hebraica, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que é recalcitrar contra os aguilhões? Recalcitrar é estrebuchar, é se sacudir tentando se livrar de alguma coisa que te prende. E o aguilhão era aquele espeto gigante de ferro que o agricultor usava para espetar o boi quando esse saía do caminho ou quando ele era muito brabo e queria dar coices. Aguilhões também eram utilizados em escravos nas suas ilhargas para impedir que eles estrebuchassem. Jesus está dizendo para Paulo: você está preso, Paulo. Você está aprisionado pelo meu amor, pela missão que eu lhe confio. Não adianta você estrebuchar. Não tem livre-arbítrio aqui. Ele não tem como estrebuchar. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Paulo não só mostra o encontro com Jesus, mas o seu chamado. Observe essas duas palavras: eu te constituí ministro e testemunha. A palavra ministro aponta para a autoridade da comissão, porque o rei comissionou. O que ele vai falar, ele fala na autoridade do rei. Ele está falando a reis humanos, mas ele fala da autoridade do rei celestial, o Jesus ressurreto, a quem Deus fez Senhor e Cristo. Mas ele, quando diz que é testemunha, ele está falando da autoridade, da experiência, porque ele provou da autoridade desse rei, ele foi subjugado pela autoridade desse rei, ele foi conquistado por esse rei, ele é a prova viva, porque ele foi mudado, e não há outra explicação para essa mudança. E ele agora é ministro e testemunha, e Deus diz: livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade ou autoridade ou poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, perdão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. É essa a experiência de encontro. E por fim ele então explica a sua missão, que é abrir os olhos dos gentios, tirá-los das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, libertar escravos do pecado e anunciar o perdão dos pecados pela fé em Jesus. E ele diz: eu não fui desobediente, ó rei Agripa, à visão celestial, mas eu anunciei primeiramente em Damasco, depois em Jerusalém, em todas as regiões da Judéia, e até os gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. E foi por isso que alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas observe o testemunho de Paulo. Quem o arrebatou das mãos dos judeus? A guarda de César. A guarda que ficava na Fortaleza Antônia. Mas Paulo sabe que essa guarda era só um instrumento. Ele diz: mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até hoje, o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo. E aí ele volta ao ponto de contato que Herodes Agripa conhecia, nada dizendo senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e ser o primeiro da ressurreição dos mortos, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo gentio. Meus irmãos, notem que Paulo não se limita a se defender. Ele sabe que seja preso, seja doente, seja triste, seja alegre, seja confrontado, ele é sempre uma testemunha. Essa deve ser a atitude e a perspectiva do crente. Onde eu estou sempre fazendo uma apologia da minha fé. Nós aprendemos isso com o reverendo Felipe Fontes. Você está sempre fazendo uma apologia ruim ou boa da sua fé.
uma defesa da fé. Paulo não se limita, portanto, a se defender, mas ele aproveita o tribunal para evangelizar, ele dá testemunho do que Cristo fez na vida dele. A sua vida é apresentada como prova da veracidade do evangelho. Não é esse um dos significados de testemunha? Aquele que antes perseguia Cristo e ao seu povo, agora o anuncia como seu Senhor. O inimigo da cruz tornou-se servo do crucificado. Esse é um poderoso testemunho. E o centro desse testemunho está no cumprimento das promessas de Deus no Antigo Testamento. Observe, ele está calcado nas Escrituras, dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram. Então a cruz e a ressurreição não são acidentes aleatórios de uma história desgovernada. Antes são os fatos centrais do plano eterno de Deus. Isso nos leva à terceira cena. A reação dos ouvintes, que mostra a loucura da pregação. Versos 24 a 32. Veja qual é a reação dos ouvintes. Você deve fazer um contraste do que nós vimos até aqui. Nós já estamos chegando ao final de Atos, não sei se você está notando. Temos mais apenas 2 capítulos. Mas você deve notar que por onde Paulo passava, em muitos lugares, exceto em Atenas e talvez em Icônio, na primeira ida dele, muitas pessoas se convertiam, lembra? Mas aqui ele está diante dos poderosos, que são orgulhosos demais para se curvar, embora alguns deles haveriam de se converter entre os que Paulo falou. Como Sérgio Paulo se converteu ali em Chipre. Mas aqui, ao ouvir Paulo falar da ressurreição, Festo interrompe. A ideia é essa, Paulo nem terminou de falar, e Festo grita, acusando de loucura. Veja o verso 24, capítulo 26. Paulo está, eu imagino, com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de entusiasmo, de fervor. Certamente o seu coração arde quando ele fala do seu encontro. Eu sei que você deve lembrar, talvez alguns não, que foram criados no Evangelho, mas você que já se converteu adulto, você lembra do encontro que você teve com Cristo. E às vezes, todas as vezes que você talvez conte, você chore, você imagine um encontro desse que ele teve, em que ele viu ressuscitado, o seu coração está fervendo. Mas o daqueles homens está endurecido e frio como uma grande pedra de gelo, como um iceberg. Então, no meio da sua pregação fervorosa, Festo o interrompe, e eu acredito que, de certa maneira, Festo tem que gritar, porque ele fala em alta voz, porque Paulo está ali cheio do desejo de ver o seu Cristo sendo confessado por aquelas pessoas. Então Festo o interrompe. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Você percebe que Festo, ele reconhece uma retórica. Ele reconhece que Paulo é letrado. Ele reconhece uma certa sabedoria humana. Mas ele disse, isso te levou a delirar. Você está estudando demais, Paulo. Você está louco. Meus irmãos, para o olhar do mundo, a mensagem da cruz e da ressurreição parece insensata, irracional e absurda. Deus se fazer carne, habitar entre nós, morrer numa cruz e ressuscitar. Aqui ecoa o que o próprio Paulo escreveu em 1 Coríntios 1. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas Paulo responde com serenidade. Ele não fala palavras de um insensato, mas palavras de verdade e bom senso. É o que ele diz no verso 25. Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Veja a forma como ele, elegante, como ele se dirige a Festo. Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo de palavras de verdade e de bom senso. Ele está dizendo, a fé cristã não é irracional, mas ela é incompreensível para aqueles que confiam apenas na sabedoria humana. Pois, como testemunha, nossa confissão de fé
nós reconhecemos ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, de modo que nossa plena persuasão e certeza da infalível verdade e divina autoridade das Escrituras provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Isso está escrito na Confissão de Fé, no capítulo 1, parágrafos 5 e 6. E voltando-se a Agripa, Paulo, que já tinha falado para Festo, ele insiste. Talvez o seu coração esteja cheio de esperança para que aquele homem se convertesse e assim também sua irmã. Ele apela para a sua fé, ele diz: acreditas, ó rei Agripa, verso 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Você estudou as Escrituras, você acredita no que eles falaram? Bem sei que você acredita. Observe como Paulo chama a atenção dos seus ouvintes para as Sagradas Escrituras que ele conhecia. Paulo, então, está confrontando o rei com a exigência da fé. Aqui aprendemos de novo a evangelizar. A gente às vezes fica: pastor, eu quero que o senhor dê um culto. Tudo bem, eu posso dar uma palestra sobre isso. Mas se a gente prestar atenção e anotar o que a gente ouve, a gente já viu tantas formas de evangelizar, e aqui está uma. A evangelização termina com um apelo à fé. Eu não estou falando de apelo para vir à frente e levantar a mão. É de perguntar: você entendeu isto? Você acredita nessas coisas? Você crê que Jesus de fato morreu pelos nossos pecados? Você está disposto a abandonar a sua vida, a renunciar aos seus próprios valores para seguir a Jesus? É isso que Paulo está fazendo. Você acredita? Bem sei que você acredita. O Evangelho nunca é apenas informação, meus queridos. O Evangelho também envolve persuasão, convencimento e um chamado à decisão. E é isto que nós fazemos quando nós evangelizamos. Não é apenas falar coisas genéricas sobre Deus, nós temos que falar sobre quem é Jesus e sobre toda a sua obra redentora. E devemos convocar aquele que está ouvindo à fé e à conversão. Mas a resposta de Agripa também, como a de Festo, é de incredulidade. Mas Agripa é mais evasivo. Olha a resposta dele no verso 28. Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo, quase que você me convence, é isso que ele está dizendo. Bem, de um lado, essa frase, meus irmãos, pode significar que entre a convicção, que ele hesita entre a convicção e a entrega. Ele sabe do que Paulo está falando e pode ser que isso faça sentido, mas ele está hesitando. Quantos, como Agripa, se aproximam da fé, mas se afastam diante do custo da rendição a Cristo? Talvez esse seja o caso do seu. Você até de alguma maneira acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo. Você já entende que Ele morreu na cruz pelos pecadores, mas você ainda hesita em abandonar os seus projetos, os seus planos, os seus interesses, em renunciar a tudo para seguir a Cristo. Mas, de outro lado, há os que acreditam que essa frase de Agripa é uma expressão de ceticismo e não de hesitação. Como se Agripa estivesse a falar com ironia: tá bom, Paulo, você é convincente, viu? Quase você me convence, mas não convenceu não. Se este for o caso, Agripa está atribuindo a Paulo uma boa retórica, porém nada mais. Quantos outros veem no Evangelho beleza estética, mas não têm a sua alma atraída pela beleza de Cristo? É assim. Às vezes pessoas até elogiam a mensagem do Evangelho. Acham bonito ser evangélico. Mas elas não enxergam de tal maneira a beleza de Cristo que sejam atraídas a Ele. Ao final, então, meus irmãos, todos reconhecem, primeiro, que Paulo que não é digno de prisão, versos 31 e 32.
Agripa fala a Pórcio Festo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Então eles reconhecem, ele não é digno de morte. Contudo, por ter apelado a César, seu caminho estava definido, ele testemunharia em Roma. O evangelho, preste atenção, o evangelho rejeitado como loucura pelos que se perdem, continuará avançando conforme o plano soberano de Deus, pelo qual ele alcançará salvadoramente aos que creem na loucura da pregação. E eu quero concluir, meus irmãos, e trazer algumas aplicações. Primeiro a conclusão e depois aplicações práticas para nós. O tribunal de Cesareia nos mostra, meus irmãos, mais uma vez, o paradoxo, a aparente contradição do Evangelho. Ele mostra que o que parece loucura e delírio para os que confiam na sabedoria humana é vida e luz para os que creem. Festo, representante da razão política romana, veja, de um lado, e Agripa, herdeiro da tradição judaica, de outro, são incapazes de enxergar que diante deles está a revelação da verdade de Deus em Cristo, a política e a religião. Mas Paulo, algemado e aparentemente derrotado, é quem fala com liberdade e autoridade, pois ele anuncia aquele que venceu a morte. Assim se cumpre a palavra de 1 Coríntios que eu mencionei na introdução. O mundo, não conhecendo a Deus por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. E se o Senhor permitir, nós veremos nos próximos episódios o Senhor Jesus salvando centenas de pessoas por meio do seu evangelho, no meio de uma tempestade, usando a mesma testemunha. Mas esse é um spoiler só para você ver nos próximos domingos. Por ora, Lucas quer nos mostrar que o tribunal humano pode considerar o evangelho absurdo, mas no tribunal de Deus é a incredulidade que será condenada. A verdadeira loucura não está em crer na mensagem da cruz, mas em rejeitá-la. Isso nos leva às nossas aplicações. Eu vou falar em forma de exortações. Primeiro, não se espante com a oposição. O evangelho sempre será visto como loucura pelo mundo. Não se espante com a oposição e a zombaria, acrescento. O evangelho sempre será visto como loucura pelo mundo. Nós seremos os bobos da corte para o mundo sempre. Não se espante. Não se espante na universidade, não se espante no seu trabalho, não se espante na sua casa se você é o único crente. Não se espante, porque é assim mesmo. Não devemos nos surpreender quando a nossa fé for ridicularizada ou considerada irracional. A mensagem da cruz não se encaixa nos critérios humanos de sabedoria, mas é precisamente por isso que ela revela a glória de Deus. Segundo, não negocie a mensagem. O testemunho cristão deve ser corajoso e centrado em Cristo. Não negocie a mensagem. O testemunho cristão deve ser corajoso e centrado em Cristo. Não adocique, não mude, não coloque penduricalhos. Pregue o puro evangelho de Jesus Cristo. Porque é só esse evangelho que salva. Os outros incham, os outros tufam, mas o verdadeiro evangelho de Cristo é o único que salva. Não negocie a mensagem. Paulo não se limita a se defender. Paulo proclama com ousadia a ressurreição e o chamado ao arrependimento. Também nós, mesmo quando questionados ou ridicularizados, devemos manter a centralidade de Cristo em nossa mensagem. Terceiro, não protele a obediência. A fé exige decisão pessoal. Não protele a obediência. A fé exige decisão pessoal. Protelar é adiar, procrastinar, deixar para depois. Talvez esse seja o seu caso, e eu quero falar primeiro àqueles que ainda não entregaram sua vida a Cristo.
De alguma maneira você está aqui porque, de alguma forma, você se sente atraído por essa mensagem. Mas há quanto tempo você está adiando, meu querido, minha querida? A Bíblia diz: eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Venha hoje, não protele. A fé exige uma decisão da sua parte. Agripa quase se converteu. Quantos quase convertidos não haverá no inferno? Agripa quase se convenceu, mas não se rendeu. Que tristeza é, meus irmãos, como muitos chegam tão perto, mas não atravessam a porta estreita. A proximidade do Evangelho não é suficiente. Frequentar igreja não é suficiente. Creia em Jesus. É preciso crer na mensagem da cruz. É preciso render-se a Cristo. Faça isto hoje, se você ainda não fez. Quarto, não duvide da soberania de Deus. Ele sempre conduz a história para o avanço do Evangelho. Não duvide da soberania de Deus. Ele sempre conduz a história para o avanço do Evangelho. E, meus irmãos, pode até haver obstáculos, quer por nossa covardia, quer pela oposição do mundo e de Satanás, mas nos atos soberanos de Deus, nos seus atos soberanos e redentores, não haverá recuos. Deus nunca está dando um passo atrás, mesmo quando nós estagnamos. Deus nunca perde o ritmo, mesmo quando obstáculos são colocados pelo inimigo das nossas almas. Porque aos olhos humanos, Paulo era um prisioneiro sem saída, mas pela providência divina, o seu caminho estava traçado até Roma, onde daria testemunho diante do imperador. Assim também nossas aparentes derrotas podem ser, na verdade, passos no plano redentor de Deus. Não duvide da soberania de Deus. Ele sempre conduz a história para o avanço do Evangelho. E quinto e último, não se engane com as aparências. A verdadeira liberdade está em servir a Cristo. Talvez você aqui, nesta noite, que ainda não se converteu a Cristo, esteja adiando porque você acha que vai ter que abrir mão de muita coisa e vai deixar de ser livre. Não se engane com as aparências. Você só experimenta a verdadeira liberdade quando você servir a Cristo. Enquanto os poderosos pareciam livres, eles estavam presos ao medo, à incredulidade, ao apego ao poder. Mas Paulo, acorrentado, era quem falava com autoridade e segurança. Ele tinha uma esperança que fervia em seu coração. A liberdade não é a ausência de cadeias humanas. Liberdade é a vida transformada pela graça do Evangelho. Não se engane com as aparências. Um dia, tudo ficará claro como a luz do dia. Jesus falando sobre o reino de Deus e a verdade do Evangelho, ele diz: nada há oculto que não venha a ser revelado, e nada há escondido que não venha a ser conhecido. No dia do juízo, ficará clara a verdade, mas então será tarde para aqueles que adiaram, que protelaram a sua decisão. Vamos orar? Louvamos o teu nome, ó Deus, nosso Pai, por essa narrativa tão rica de ensinamentos, onde o Senhor, através da história, vai conduzindo o seu servo, que outrora perseguia a igreja e agora é um perseguido e preso por causa do Evangelho. Como ele mesmo diz, eu sou o prisioneiro de Cristo Jesus, pois de fato, Senhor, ninguém entre os teus discípulos será preso, senão para que dê testemunho. Ajuda-nos a entender isso, Senhor, que nada detém a tua mão soberana. E com alegria continuarmos cantando a Jesus e sua glória e seu poder e sua autoridade acima de principados e potestades nos céus e na terra. E aqueles que aqui estão presentes, ó Deus, que ainda não se renderam a Cristo, que sejam nesta noite constrangidos, compungidos pelo teu Espírito, a se converterem a Cristo. E que aqueles que já são de Cristo
possam sair daqui mais resolvidos, mais prontos, mais dispostos a pregar a Cristo com alegria, para a glória do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.